energia, a gente tem 3 energias de compactação. Na verdade, a gente tem mais, porque alguns projetistas, a gente na literatura, a gente vai encontrar o proctonormal, que nos projetos você vai ter escrito PN. A gente vai encontrar o procto modificado. A gente vai encontrar o procto modificado, que nos projetos vão estar classificados PN, e a gente vai encontrar o intermediário, que é o PI. É claro que alguns projetistas, dependendo do tipo de material e dependendo do dimensionamento do projeto que eles estão fazendo, eles te pegam um intermodificado. Aí o que é o intermodificado? É o golpe do intermediário e o golpe do modificado, a metade dele. Por exemplo, você tem o modificado 26 golpes, o intermediário 26 golpes, o modificado 55. Então você vai dar 36 golpes no intermodificado, que é metade do outro. Entendeu? Vamos supor, a gente pede um internormal. O normal é 12 golpes, o intermediário é 26, então você vai fazer um 18. Aí é um detalhe de projetista, um detalhe da obra que ele vai te pedir em especial. Mas na literatura a gente vai encontrar o procto normal, o intermediário e o modificado. A Ana na aula pediu para a gente bater a compactação do procto modificado. Mandou? No procto modificado, a gente não pode utilizar qualquer tipo de material. Por quê? É a máxima energia que a gente vai exercer no material. Uma argila, um silt, um material normal, um solo normal, ele não resiste essa energia. O que é o solo? O silt tem a partícula lamelar, assim, por isso que ele é um material fraco. Todo material que você pega, que você consegue escamar ele, você consegue ir tirando ele em lâmina, é um material siltoso. O silt ele é várias partículas lamelares que sobrepõem umas às outras. Por ele ser lamelar, ele quebra essa partícula aqui com facilidade. Na hora que a gente tem a quebra dessas partículas, a gente tem a perca de resistência do material. A argila por si já são partículas redondas, já são partículas que têm uma resistência maior. Isso aqui que são as partículas de argila. Então, por isso que toda argila é aquele material que ele fica em torrão. Você joga ele no chão, ele quebra num montão de bolinha. Aquilo é um solo argiloso. Os tipos de argila, eles não vão resistir à compactação modificada. Eles vão resistir à compactação normal, à energia normal, ao procto normal. Quando a gente fala energia, compactação normal, intermediário, modificado, é tudo a mesma coisa. Nas literaturas vocês vão encontrar um proctor. Em projetos, em discussões, as pessoas vão tratar como energia. E a gente, assim, canta compactação normal, compactação, mas é tudo a mesma ideia. Então, isso aqui são as partículas de argila. Aproveitar isso daqui, só explicando. Quando a gente fica, e a gente vai buscar a umidade ótima, quanto que é a umidade ótima do material? É a melhor umidade para a gente conseguir o máximo de resistência daquele material. Qual que é a função dessa umidade? A função dessa umidade é lubrificar o entorno dessas partículas aqui, de forma, está vendo como é que ela é toda rugosa, redondinha, toda cheia de quininho? Essas partículas, na hora que a gente está dando energia aqui em cima, que a gente está fazendo a compactação, na hora que a gente está aplicando a energia aqui, essas partículas, o que a gente quer? A gente quer diminuir o máximo de espaço vazio entre um grão e o outro. Só que se eles estiverem secos, eles vão agarrar um no outro e não vão conseguir se achegar ali, achar o seu lugarzinho e ocupar isso. E se ele estiver úmido demais, com muita água, vai criar uma película de água aqui entre as partículas e as partículas vão ficar flutuando naquela película de água uma entre a outra. Então o que é a umidade ótima? É a quantidade ideal de água que ela vai promover uma umidade capilar. Em volta do grão aqui, ó, a gente tem como se fosse um montão de cabelinho. Aí eu preciso de ter uma umidade capilar, eu preciso de ter uma umidade tal aqui que ela lubrifique em volta desses grãos, e na hora que eu dou energia, eles escorregam entre os outros e ocupam o maior número de espaço vazio. Isso é a umidade ótima, é isso que a gente busca no ensaio.
Beleza? Então, voltando à questão do material, ao silt, a argila, eles não vão aguentar essa energia modificada. Eles vão quebrar as partículas antes da gente terminar a compactação. Com isso, a gente vai perder a resistência do material e não vai conseguir chegar no melhor resultado dele. Então, para a gente aplicar uma energia modificada, a gente precisa de ter um material mais nobre, um material que a gente utiliza em base, um material que a gente utiliza em subbase. Então, eu trouxe um site que está sendo utilizado na subbase da obra do Tamboré, aqui de Juiz de Fora. Eu já tenho os resultados dele todos, a gente vai bater aqui de novo. E é um material que resiste tanto à energia intermediária e conseguiu resistir à energia modificada. A gente bateu ele na intermediária, a gente bateu ele na modificada e a gente percebeu que na modificada ele não perdeu resistência. Ele ficou praticamente igual ao intermediário, ele também não ganhou muita, mas ele teve um pequeno acréscimo na modificada. Então isso quer dizer que as partículas não se quebraram, não se romperam. Qual que é a classificação desse material aí? Esse material ele vai estar no A24, na HRD. A24, na granulometria, no índice de plasticidade, onde você for, ele vai dar A24. Tá? Já é um material melhor. Então a gente vai fazer a compactação. Como que a gente faz essa compactação? Aqui o material já está preparado, a gente vai pegar uma peneira número 4, a gente vai passar toda a amostra, a gente não vai fazer para não perder tempo, a gente vai passar toda a amostra na peneira número 4. Feito isso, a gente vai fazer amostragens, o certo são 5 pontos, tá? É o que estava explicando na aula passada. O certo são 5 pontos. Você vai ter um ponto ótimo, você vai ter um ponto ótimo, você vai ter um ponto mais 2, você vai ter um ponto mais 4, você vai ter um ponto menos 2 e você vai ter um ponto menos 4. O que é esse ótimo mais 2, mais 4, menos 2, menos 4? É a umidade do material. É a umidade, a energia que vai ser feito cada um desses ensaios, ela é a mesma, 5 camadas de 55 golpes cada camada. O que vai fazer esses resultados aqui serem melhores ou piores? A quantidade de água que está no material. Então o que a gente está buscando? A gente está buscando a umidade ótima. Então a gente vai pegar o material, aí o que acontece, gente? É a sensibilidade do operador, é a sensibilidade de quem está executando o ensaio. Quando você pega o material pela primeira vez, você não sabe qual é a umidade daquele material, senão você não precisava fazer um ensaio. Mas a gente que tem experiência, a gente pega o material, aperta ele na mão aqui, ó. Você já imagina, esse material aqui, um saio desse aqui, ele está trabalhando por volta de 10% de umidade ótima. Uma argila mais arenosa, ela trabalha por volta de 24, 22, 24, 25. Uma argila mais plástica, mais chicletinha que a gente fala, ela pode chegar a 30, 32, 28. O silt trabalha com 12, com 14, com 16, se ele for um silt mais argiloso. Então, isso é uma sensibilidade do operador. Porque se o operador, se a gente que está executando um ensaio, a gente não tiver essa sensibilidade, você tem que ir batendo, aí você vai bater muito mais que 5 pontos. Por quê? Você vai pegar uma mão, você pega um material desse aqui, você não tem noção, você vai bater ele do jeito que está. Aí você vai ver o resultado dele. Aí você vai fazer o quê? Acrescentar 2% de água. Vai bater, ele vai subir. Aí você vai fazer o quê? Acrescentar 2%. Só que do jeito que ele está aqui, ele está com uns 4%. Só para você chegar ele próximo do ótimo, você vai bater aqui 6, 8, 10, você vai bater 3 pontos. Então você vai ter que fazer 7, 8, 9 pontos desse material para você achar a ótima, para você pegar os dois para trás, que chama ramo seco, pegar os dois para frente, que chama ramo úmido, e achar esses 3 resultados aqui, ó, para você levar para a água, fazer ensaio de CBR, dar continuidade no ensaio. Entendeu? Então tem que ter uma sensibilidade, e isso é experiência, de você começar a pegar o material e toda noção. Você faz esse material aqui, ó, você pega ele na mão, aperta, ele tinha que se prender aqui, ó, ele está seco. Eu já sei que ele está seco. O quanto de água que eu tenho que acrescentar nele?
Aí você tem que ter uma determinada experiência, o operador do laboratório que está fazendo. A nossa função aqui é, depois desse resultado obtido, a gente entender como utilizá-lo, a gente entender o procedimento que a gente vai fazer a nosso favor em campo. Entendeu? Isso aqui é função do laboratório lá, mas é legal a gente ter uma noção, né? Fernando, uma pergunta agora da parte prática. Você identificou, por exemplo, que há necessidade de adicionar tantos por cento de água para que chegue ao ponto ideal, umidade ótima. Sim. Como que é feito isso na prática lá? Como que você adiciona água no percurso lá? Lá em campo, executando. Então, quando você faz esse ensaio, você determina a umidade ótima. A gente vai fazer um ensaio e a gente daqui a pouco vai saber a umidade ótima desse material. A norma fala que você pode ter uma variação de mais ou menos 2% dessa umidade para você trabalhar. Então vamos imaginar que essa umidade aqui dá 10,2. Então de 8,2 a 12,2 eu posso trabalhar o material, correto? Sim. Beleza. Aí você contrata um laboratorista que vai estar lá fazendo o controle tecnológico, acompanhando a obra. Então você jogou o material em campo, o caminhão vasculhou, a patrol, a moto-niveladora, fez o espalhamento do material, as estacas estão ali, as estacas de corda estão ali com a cota mostrando, vamos imaginar uma camada de 20 centímetros, está ali as borboletinhas de 20 centímetros, você faz a camada de 20 centímetros e o laboratorista vem e tira a umidade daquele material durante esse procedimento de espalhar o material, de deixar na cota, de correr linha, para deixar tudo 20 de fora a fora. Nesse momento, o laboratorista constata que o material está com 6,7 de umidade. Então você já sabe que você não pode executar a compactação daquele material porque ele não está obedecendo a normativa de mais ou menos 2% da umidade ótima. Ele está dando 6,7, ele teria que dar no mínimo 8,2 para você poder fechar esse material. O que é fechar o material? Você iniciar a compactação. Se você coloca ele no grade, o que é grade? É a cota de projeto, é a cota que aquele material vai ficar. Então o material está no grade? Está no grade, vamos fechar. Aí você começa a compactação. Para você fazer isso, você precisa que o material esteja, no mínimo, entre mais ou menos 2% da umidade ótima. Você viu que ele está com 6,7, então você sabe que você precisa de chegar no mínimo a 8,2. Então você vai pegar o pipa vai dar uma passada naquela camada aberta, com rabo de pavão. Ele vai dar o rabo de pavão, é aquela chapa que fica atrás do pipa, a água cai aqui e ela sai espalhada. Ela vai passar ali dando uma molhada, aí é sensibilidade, é experiência. Você vai dar uma passada, vai dar outra passada, a patrol vai entrar, vai dar um canto de lâmina, vai pegar aquele material que está por baixo, vai jogar por cima do que você molhou, aí a patrol vai fazer isso, vai dar um canto de lâmina dos bordos para o meio e vai espalhar o material de novo. Isso é jogo rápido, são 3, 4 passadas de máquina. Aí o pipa vai entrar de novo, dando outra molhada, porque aquele material que estava seco por baixo, você jogou ele por cima, e o que você molhou foi para baixo. Aí o pipa vai dar outra, uma ou duas passadas, a patroa vai entrar e vai dar outro canto de lâmina e vai homogeneizar aquele material. Se a gente tiver na obra a grade, um jerico com a grade, melhor ainda, que a gente vai, que é o correto. Aí, mesmo assim, a patroa vai trabalhar. Aí a grade vai passar, vai aerar o material vai trocar ali a umidade, vai pegar todo o material bem homogêneo, a mesma umidade, aí o laboratorista vai tirar de novo a umidade. 9,7, beleza, podemos fechar. O que é o detalhe, o pulo do gato? Isso aqui vocês não vão aprender na escola, só se eu tiver na sala de vocês. Então, pega a pegada. Quando o material está no ramo seco, mais energia de compactação. Quando o material está no ramo úmido, menos energia de compactação, para você ter o melhor resultado. Então vamos imaginar que o material estando na umidade ótima, a gente precisa de 8 fechadas de rolo. Se a gente tiver no ramo seco, a gente vai precisar de 12. E se a gente tiver no ramo úmido, a gente vai precisar de 6. Porque se eu no ramo úmido bater demais, eu estouro o material. Lembra da ideia que eu dei ali agora da partícula da água lubrificando ele? Então se eu estou no ramo úmido, eu já passei um pouco... Sala de solar, né?
Solar, quando tá- Solar é outra coisa, eu já te explico o que é solar. Não, é estourar mesmo. Estourar é o material, a energia que o rolo está dando de compactação começa a voltar. Você começa a dar tanta energia no material e ele está com excesso de água, aí você comprime a água com o material ali, na hora que o peso sai, a pressão de água joga o material para cima. Ele começa a abrir, estourar. E quando o material está no ramo seco, se você der energia de menos, você não consegue empurrar as partículas, igual eu mostrei aquela hora, porque ela já está com um pouquinho menos Fernando, de água, isso ela daí... já tem mais dificuldade de escorregar. Isso daí o pessoal fala que é borrachudo, né? Não. O borrachudo é quando você está acima dos 2%, Sim. quando você está aqui de 4 para lá, e as partículas estão flutuando uma entre as outras, porque tem muita água entre as partículas. Entendeu? Aqui aqui você ainda pode liberar o trecho. Você só não pode bater demais, senão você começa a soltar a compactação. Vamos supor, você está com o olho fechado aqui, aí no ramo úmido você vai dar 6. Aí com 6 fechados você dá lá 99% de compactação. Se você der 8, ele já dá 97, 96,5%, porque ele começa a perder a compactação. Em vez dele aproximar mais as partículas, elas começam a se distanciar, porque a água começa a expelir, esse pouco de excesso de água começa a expelir elas. A sola que o Eduardo perguntou é quando norma, tudo que eu estou falando é norma, tá, gente? A norma fala que a espessura mínima de uma camada ela é 10 centímetros, ou seja, você não pode compactar uma camada menor que 10 centímetros, senão vai dar sola. O que é a sola? Você tem uma camada aqui, ó, você tem uma terra aqui, uma pista, um radier, um serviço que você está fazendo. Aí, você lembra que eu falei agora de correr linha? Quando a estaca está aqui, ó, a estaquinha da topografia está aqui, ó. Aí a camada aqui, vamos imaginar que é uma camada de 15 centímetros. Aí a topografia veio aqui, nivelou esse terreno, e pôs que aqui está a borboletinha que dá 15, e aqui está a borboletinha que dá 15. Aí isso aqui a gente tem que pôr de material, correto? Só que na hora que o patrulheiro lá enxada cega, fez de qualquer jeito, ninguém correu em linha, ninguém conferiu se essa camada estava certinho. Então ele chegou, ele veio 15, 15, 15, aqui ele deu uma afundada, aqui ele subiu, aqui ele deu outra afundada, aqui ele subiu. Então aqui está faltando material, correto? Aqui também está faltando. Aqui está faltando 4 centímetros para ficar na 4 e aqui está faltando 3. Aí chegou lá um fiscal, o fiscal viu que isso aqui está errado, aí o fiscal fala, não, eu quero que você nivele isso aqui para mim certinho. Você não pode mais chegar, vasculhar um caminhão aqui em cima e esse trecho já está batido, ele já foi compactado. E depois de compactado ele ficou com esses defeitos. Se você chegar e acertar esse trecho que já está compactado, que já está selado, que já está fechado, se você acertar esse trecho e compactar de novo, esses 4 centímetros aqui, esse material aqui, ó, esses 3 centímetros, eles não vão agregar na camada de baixo. Então eles vão criar sola. Aquele material escorrega, entendeu? Então o que você tem que fazer? Aconteceu uma situação dessa, você tem que corrigir um trecho e essa espessura, ela não ultrapassa, ela não é igual ou maior que 10 centímetros, o que você faz? Você vai escarificar o trecho, gradear para você completar o que está faltando de material, para esse material homogeneizar a camada existente e você compactar ele como um corpo só. Por quê? Porque o solo, gente, tem uma coisa que a gente chama de harmonia. Ele tem que ter uma harmonia entre ele. Eu estou compactando uma camada, o que eu estou fazendo com grãos? É como se eu estivesse fechando um grão com o outro. Então tem que ter uma harmonia. Eu não posso deixar os mondrongos, aquela coisa ficar... Ele tem que se encaixar e virar um corpo sólido. Um corpo só, um corpo denso, que é o que a gente vai buscar aqui, a nossa densidade máxima. Se no caso ali, por algum vacilo lá de não estar fiscalizando legal, né, passou da umidade. E aí, isso aí o que? O patrão tem que vir, limpar de novo. A patroa vai vir, vai dar um canto de lâmina e a gente vai aerar o material. Por que é importante a função do jerico com grade na obra? É porque na hora que o jerico está passando, a gente pede para passar até com velocidade. Os discos do arado, a grade, gente, é o arado. Tá? Só que na terraplenagem, arado é lá na agronomia, lá, plantando feijão.
Na terraplenagem a gente chama de grade. Então o que acontece? O disco vai jogando o material para cima e aquele material vai entrando em contato com o vento, né? A grade está passando, o material está subindo, a gente fala aerar, e o vento está secando o material. Então a gente está aqui com 12,2 é o máximo, o ar é 8,2, a gente pode. Aí está dando 14. A gente vai gradear até esse material perder a umidade e está dando por volta de 12, para a gente poder compactar ele. Correto? Aí você vai trabalhar ele, vai compactar só quando ele estiver dentro dessa variação. Se você compactar ele acima disso, na hora que você fizer o ensaio de densidade em si